Os professores Ângelo Panerari, do curso de Medicina da Unicesumar, e Alexandre Penha, do projeto de extensão Humanizarte, também aqui da Unicesumar, fizeram uma viagem cultural e artística ao Xingu no mês passado. O local é um parque nacional indígena protegido por leis federais, com aproximadamente 1.000 índios de 14 etnias diferentes. Nós convidamos os professores para contar um pouquinho dessa experiência para a gente. Tudo bem? Corrigindo, são 6.000 índios. Não 1.000 é pouco, né, gente? Bastante índio. O que levou a esse passeio? O que motivou a ir para o Xingu? O pessoal quer ir para a Europa, quer ir para o Nordeste. Vocês foram para o Xingu. Basicamente foi um convite que nos foi feito no sentido cultural, né, no sentido dessa troca de experiência. Eu acho que isso foi a maior motivação, né? Nós estamos dentro do Brasil, o Brasil é muito grande, tem muitas culturas diferentes. Então, conhecer esse povo diferente, que é o povo que mora no Xingu, eu acho que talvez tenha sido o nosso maior interesse e vontade de ir até lá, né? E foi uma viagem a passeio ou com alguma fundamentação científica? Como é que foi feito isso? Bom, o objetivo foi, eu fui convidado, na verdade, pelo Alexandre e pelo grupo, era para fazer uma interação cultural e uns benefícios aí que a gente conseguia e eles deram para nós também. Agora, o que mais chama a atenção quando se chega num lugar com tantas etnias reunidas, né? Eu acho que, acima de tudo, é o modo que eles vivem, né? Que é um modo muito diferente do nosso, né? Desde as coisas mais básicas, do que se come, do jeito que se dorme, do jeito que se casa, que se relaciona, é tudo muito diferente. Mesmo estando no Brasil, e a maioria dos índios hoje falam português, mas assim, é um modo de vida diferente, é um tempo de vida diferente. Eu acho que isso foi o que mais nos impactou nesse sentido e também nos fez crescer, né? Porque você vê uma outra cultura e isso agrega, né, ao teu modo de vida também, né? A gente vai pedir para colocar umas fotos, tem fotos que os professores trouxeram, para o pessoal em casa já poder ir vendo também. Isso. É difícil, às vezes, entender algumas coisas dos índios? Como é que é isso para vocês, assim? Porque uma coisa aqui na cidade que a gente vê, por exemplo, e que eu pessoalmente acho meio que absurdo, são os índiozinhos pequenininhos pedindo no semáforo e as mães sentadas, né? Parece que está em risco e tal. Mas conversando com pessoas conhecedoras das áreas, disseram que isso para eles é uma coisa normal, não é visto como a gente vê. Foi difícil quebrar alguma coisa dentro daquilo que vocês viram lá? Bom, na verdade, você, quando vai para uma viagem dessa, você tem que ir sem os seus preconceitos, né? Que as suas verdades absolutas. Isso acaba a gente sendo um aprendizado maior para nós do que para eles. Então, se você for com essa mente e aprender o que há de bom e o que há de ruim deles, sem querer julgá-los, isso vai ser uma coisa que só vai te acrescentar. Agora, e não querer que eles pensem igual você e ajam igual você. Eu acho que isso é o principal. Você tem que ir lá como uma esponja, pronto para absorver a cultura deles, que é milenar e tem a sua sabedoria, né? Agora, você é da área da medicina. Os índios têm, né, muitas coisas com ervas, assim. Conseguiu pegar alguma coisa ou conversar nesse sentido com eles? Na verdade, muitos dos remédios que nós utilizamos provêm de plantas, né? E eles têm muita sabedoria em relação a isso. E tem o pajé, que é o que seria um médico deles, o que cura as doenças. Então, assim, eles têm muita sabedoria em plantas, em quase todas as doenças eles têm os seus métodos diagnósticos, métodos terapêuticos. E a gente sempre aproveita alguma coisa e aprende, né? Dá diferença, por exemplo, de, vamos colocar assim, um corpo que nunca recebeu medicamentos químicos e se relaciona melhor com as plantas na hora de receber um medicamento que vem direto das plantas? O que acontece? Isso, ele já tem contato com os brancos, então acho que no início o que acontecia foi, o primeiro contato eles ficaram muito doentes, isso é histórico, né? Muitos índios foram dizimados em contato com a gente que trazia doença para eles. Então acho que na verdade eles são mais vulneráveis, eles já estão mais habituados, mas no primeiro contato sempre é muito perigoso, porque nós levamos muitas doenças para eles e nós também temos riscos das doenças típicas da região. Mas eu acho que é mais uma vulnerabilidade do que uma proteção, uma força a mais que eles têm. Então a gente tem que respeitar essa diferença que eles têm em relação a nós. Agora, chegar lá não foi muito fácil, né? Não. Foi, na verdade, uma grande jornada, né? Nós saímos de Maringá, fomos de avião até Cuiabá, que é talvez o aeroporto mais próximo do Xingu. E aí, de Cuiabá até a última cidade com estrada, né, de asfalto foram 900 quilômetros, depois mais 300 quilômetros de estrada de
de chão e mais umas 2 horas e meia de barco até chegar no porto, que é o porto que ficava a aldeia que nós fomos visitar, que era a aldeia Camaiurá. E isso tudo demorou quase 25 a 26 horas. Então, foi uma verdadeira aventura, né? Passando por calor, por frio, por todas as temperaturas possíveis, mas foi sensacional, assim, uma verdadeira jornada, né? Agora, uma viagem como essa exige um preparo também, né? Vacinas em dia, levar algum medicamento, porque o calorão, eu imagino assim, eu sofro muito com calor, não sei vocês. Acho que o pessoal já estava meio acostumado, a gente não teve tanto preparo assim. Foi meio na logística. sorte. Foi meio na sorte de não ficar doente. Levamos algumas medicações, mas ainda bem que ocorreu tudo bem. Havia alguns receios, né, que a gente às vezes escutou, a questão da malária, etc., mas lá a gente descobriu que, graças a Deus, isso já não tem mais tanto, esse caso de malária e outras doenças da selva ali, do cerrado, né? Então foi bem tranquilo nesse sentido. Que bom. E como é que se faz para conviver tantas etnias diferentes? Eles têm os mesmos costumes? Eles têm costumes diferentes e cada um respeita o do outro e vive em comunidades separadas? Como é que é isso lá? São 14 etnias agora que moram no Xingu. No princípio, foi algo não tão pacífico, porque você juntou etnias que às vezes eram historicamente inimigas. Uhum. Mas hoje, pelo convívio, pelas questões, digamos, que eles têm iguais da questão da terra indígena, da questão da preservação, eles acabaram se tornando, digamos, mais pacíficos e amigáveis. Assim. Então, a gente não viu nenhum conflito entre as etnias, mas a gente sabe que, politicamente, existem etnias que às vezes mandam mais nas outras. Mas hoje está mais, digamos, pacificado, né? Mas a gente vê pequenas diferenças em cada grupo, né? Alguns grupos trabalham mais com a pesca, outros trabalham mais com argila, com artesanato. Então, eles têm suas diferenças e algumas diferenças, às vezes, no ornamento, nos rituais, né? Mas são muito parecidos, porque são da mesma região do Brasil, né? Uma coisa interessante é que cada tribo tem a sua língua, mas eles utilizam o português como uma língua universal para se comunicar entre eles. Tipo, a gente usa o inglês no mundo, para eles utilizam o português. Olha que legal. E assim, eles vivem do extrativismo lá ou eles recebem muita coisa de fora? Então, o que a gente observou no Xingu é que, sim, eles ainda continuam alguns rituais, né? Que é a questão da pesca e também eles comem muito o biju, que vem, né, da mandioca, né? Então, eles têm as roças, né, as plantações. Mas hoje existe, sim, essa troca com o mundo, digamos, o mundo ocidental, né? O nosso mundo, né? Então, eles acabam recebendo questões de dinheiro, eles acabam recebendo alguns benefícios do governo, sim. Mas o modo de vida ainda é muito, não diria primitivo, mas ainda é muito simples, né? Uhum. Ainda é extrativista, é coletor, né? É um pouco disso. Caçador também, eles comem umas coisas diferentes das nossas. Foi interessante. E o que é que fica para vocês dessa experiência? Eu acho que o mais importante é um aprendizado, né? Perder alguns preconceitos, porque a gente, como você falou, você vê os índios pedindo, a gente fala... A gente confunde, é mendiga, vagabundo, índio não gosta de trabalhar. Eu tenho medo que ele sofra um acidente, na verdade. Mas você tem que respeitar a cultura. Uhum. Quem sabe a cultura dele às vezes está mais certo que a nossa. Com certeza. Né? Vamos correndo, o dia a dia, sem saber por quê. Então, eu acho que esse é o principal. E entender que se você captar o que uma outra cultura tem de bom, isso pode trazer uma melhoria para a sua vida. Né? Uhum. Eu acho que essa questão da troca é sempre fundamental, né? No caso, por exemplo, o Ângelo vai às vezes com a visão do médico, né, da medicina, a gente foi com uma visão do artista, né, nós fomos apresentar para os índios. Uhum. Então, sempre essa questão da troca, a gente leva e recebe. Então, eu acho que isso é o que mais a gente aprende viajando, né, que você sempre vai estar aprendendo, você sempre vai estar tendo a oportunidade de experimentar coisas boas, né, e isso vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais simples, mais dedicada ao outro. Então, acho que essa foi a maior experiência, né, de quem viaja, e essa viagem não foi diferente. Que legal. Gente, obrigada pela participação, por compartilharem aqui com a gente. Obrigado, muito legal. Obrigado.